Não leve as mágoas de 2025 para 2026. Você não pode fazer isso com você. Está na hora de reconciliar. Há quanto tempo você está carregando a inimizade, levando ódio, rancor, e às vezes é por um motivo legítimo. Às vezes a pessoa que lhe magoou, que lhe feriu, ela fez algo terrível com você. Coisa que todas as vezes que você conta, o seu coração se enche de raiva, se enche de angústia, e você não consegue reconciliar com essa pessoa. Só que hoje eu quero dizer para você, para que você viva um 2026 abençoado, está na hora de você reconciliar. Está na hora de você, de uma vez por todas, apagar esse incêndio que existe dentro da sua alma. Apagar essa raiva, essa ira. Porque no final das contas, mesmo que você siga por caminho diferente, ainda existe um peso no seu coração que lhe une àquela pessoa. E isso é terrível. Terrível pelo fato de que muitas vezes você evita certos lugares, você se priva e seu coração não consegue ser plenamente feliz. A gente aprende na Bíblia que se nós não perdoarmos, se nós não liberarmos esse perdão, a gente não vai conseguir alcançar o perdão de Deus. E isso é muito forte. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós perdoamos aquele que tem nos ofendido porque nós ofendemos primeiro a Deus e Ele nos perdoou. Se Deus não negou perdão a você, por que você negaria perdão a outra pessoa? E deixa eu falar uma coisa, tem gente que além de não conseguir perdoar, não consegue se perdoar. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para você do poder da reconciliação, do poder da graça. É exatamente isso que acontece no nosso comentário hoje de Gênesis 33. Em Gênesis 33, Deus escreve uma história de reconciliação. Deus vai na frente, quebra todo o embaraço, quebra todo o ódio, quebra todo o rancor e restabelece uma família. Quantas vezes você com seus familiares está há tantos e tantos tempos sem ter um Natal de qualidade? Ou a gente passou agora, final de ano, e não teve aquele momento de comunhão? Ou foi aquele negócio que gerou mal-estar? Está na hora de você quebrar isso. O capítulo de hoje, que é do capítulo 33 até o capítulo 35, na minha opinião, esse capítulo é muito bonito, gente, de verdade. Você não acha lindo quando Deus reconcilia uma família? Quando Deus renova uma ponte que foi destruída pelo pecado? Jacó aqui tinha causado todo o sofrimento. A culpa foi dele. E talvez ou você tenha encontrado um Jacó ou você seja esse Jacó. Mas quando ele chega e se encontra com Esaú, sabe o que acontece? Verso 4. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e ambos choraram. Se você voltar lá para o capítulo 28, capítulo 27, você vai ver que Jacó, há 20 anos atrás, saiu da terra de seus pais, porque esse irmão que agora abraçou e chorou e beijou ele, estava querendo matá-lo. O que é que mudou em 20 anos? Deus trabalhou no coração de Esaú. O que é que mudou em 6 meses? Em 1 ano? Há quanto tempo faz que o seu ente querido, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você está lá e você deixou para trás, está na hora de você crer que o mesmo que aconteceu com a família de Jacó aqui, Deus pode fazer na sua família. Às vezes é um marido que você está casado ou casada só por costume, não tem aquele amor, aquela reconciliação. Às vezes são irmãos, como é esse caso. Às vezes são pais e filhos. Às vezes é netos, primos. Às vezes são irmãos da igreja. Ou até membros de uma escola, de uma comunidade, seja o que for. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje para lhe entregar é tempo de reconciliar. Eu quero que você comente aqui embaixo agora: Senhor Jesus, me ajude a reconciliar. Essa oração é muito difícil. Sabe por quê? Porque precisa de perdão. E você só consegue perdoar se o Espírito Santo trabalhar aí no seu coração. Como assim, pastor Gabriel? Perdoar é uma atitude divina. E nós só conseguimos perdoar e aceitar perdão, receber perdão, liberar perdão, se o Senhor operar esse milagre por meio do Espírito Santo em nossa vida. É o que acontece aqui. O passado deve ser enfrentado com amor e com humildade. Jacó reconhece os seus erros aqui.
Ele se aproxima com reverência, ele sabe, eu falhei, eu pequei. Ele engole o seu orgulho, engole o seu ego, pede perdão. Então, quando você errar, seja humilde. A humildade é o caminho mais curto para a reconciliação. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. E aqui Deus surpreende Jacó, porque ele achou que ia encontrar um irmão furioso para matar toda a sua família, e no lugar disso ele encontrou graça. Eu sei que muitas vezes não é assim, e que às vezes a gente não consegue reconciliar porque o outro lado está ainda rancoroso, mas pelo menos tente. Tire o fardo do seu coração. Isso diz muito mais a seu respeito do que sobre aquela pessoa. Porque pensa comigo, eu por ser pastor, eu já encontrei pessoas que dizem, pastor Gabriel, fulano de tal não merece o meu perdão. Mas eu lhe pergunto, você merece carregar esse ódio no seu coração? Não falo sobre fulano de tal, ou cicrano, ou aquela pessoa, mas você que está assistindo esse vídeo, você acha que você merece carregar essa raiva? Rancor, ódio, é um veneno que você bebe esperando que a outra pessoa morra. É um veneno que você toma esperando que outra pessoa morra. Compartilhe essa frase lá no seu Instagram e marca eu que eu vou repostar. Gabriel Batley, você marca lá, Gabriel Batley que eu vou repostar. Rancor é um veneno que você toma esperando que outra pessoa morra. Isso é muito forte. Então, o capítulo 33 é um capítulo de reconciliação. Eles contam a história. Interessante, porque reconciliar não significa caminhar junto. Olha que lição poderosa. Reconciliar não significa caminhar junto. Significa deixar o passado para trás. Reconciliar não significa que aquela pessoa que lhe magoou vai ser seu melhor amigo para a vida de novo. Significa que as histórias que pesavam no coração não irão mais lhe atrapalhar, nem lhe ferir. Isso é reconciliação. Não significa que você vai voltar a ter a amizade que tinha, caminhar, porque aqui, no final do capítulo, Jacó foi para Sucote e Esaú foi para Seir. Naquele dia, verso 16, assim naquele dia Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote. Logo após sair de Sucote, ele vai para a cidade de Siquém, né? E Sucote significa abrigo, significa refúgio. Jacó, ele segue caminho diferente de Esaú, mas agora ele não tinha mais medo, ele não tinha mais aquela raiva, ele não tinha mais aquele temor, porque Deus operou a reconciliação. Capítulo 39 é a história de Diná e os siquemitas. Eu não quero comentar muito sobre esse capítulo, aliás, capítulo 34 é Diná e os siquemitas, porque ele é meio que autoexplicativo. Mas vale a pena dizer que a vingança nossa geralmente tem esse tipo de resultado aqui, quando a gente tenta se vingar. Mas eu não quero comentar esse capítulo 34 para sobrar mais tempo para o 35. No capítulo 35, Deus chama Jacó para Betel. Ele tira Jacó de Siquém e leva Jacó para Betel. E diz, habite aqui e faça um altar. Olha que coisa interessante. Deus faz Jacó voltar para Betel. Você lembra o que é Betel? Casa de Deus. Betel foi o lugar que Deus apareceu a Jacó quando ele estava indo para a casa de Labão. Quantas vezes na nossa vida Deus manda a gente voltar para algum lugar para escrever uma nova história? Pastor, não estou entendendo. Ele fez isso com Pedro. Ele fez isso e disse, volte para o barco, lança a rede do outro lado. Olha que coisa interessante. Aqui no capítulo de número 35, Deus manda ele voltar a Betel para purificar, renovar e firmar aliança. Qual é o propósito de Betel aqui, esse retorno? Porque Deus disse a Jacó, eu quero que você purifique sua família. Porque até aquele momento a família de Jacó ainda carregava ídolos, deuses estranhos, estátuas, eles estavam cometendo o pecado da idolatria. E no verso 3, Jacó disse à sua família, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purifiquem-se e troquem roupas. Jogue fora a idolatria, purifique-se e viste uma roupa nova. Para viver o novo que Deus preparou para você, tem que abandonar o pecado. Vestir uma roupa nova e purificar seu coração. Pastor, eu quero viver o novo de Deus para a minha vida. Abandona o pecado.
Vista uma roupa nova, roupa de santidade, e purifique as intenções do seu coração. É isso que significa esse regresso até Betel. Toda purificação precede renovo. Todo milagre, renovo, multiplicação, ela vem logo após a purificação do seu coração. E é aqui que Deus reafirma a identidade. Qual? A identidade de Israel. Deus reafirma a identidade de Israel logo após ele se purificar, né? A gente tem no finalzinho ainda do capítulo 35 o nascimento de Benoni, que Jacó mudou o nome para Benjamim. E é muito bonito isso. Sabe por quê? Infelizmente, o final do capítulo 35 é quando Raquel morre. E no momento do parto, ela chama o filho de Benoni. Benoni significa filho da minha tristeza. Jacó diz, não será Benoni, será Benjamim, filho da minha destra, filho da minha força, filho que me traz alegria. Eu quero encerrar esse vídeo comentando essa troca de nomes. As circunstâncias da vida, os processos que você passou, muitas vezes querem dar um nome de Benoni a você, filho da minha tristeza. Mas creia que Deus não tem esse nome para você. Tem filho da minha destra. Pastor, por que você está querendo dizer isso? A circunstância que Benjamim nasceu foi muito triste. A mãe dele morreu no parto. E durante toda a sua vida ele poderia carregar o nome de filho da tristeza. Imagina você acordar de manhã e a pessoa diz, ô filho da minha tristeza, venha cá. Isso é muito forte, né? Ô criança que me causa desgosto. Ô criança... Mas Jacó disse não. Ele pode ter nascido numa circunstância difícil, mas ele será filho da minha destra, filho da minha força, filho que segurar na minha mão. Como assim? A destra era onde o pai apoiava a mão. Quando o pai ficava velhinho, segurava aqui, ó, a mão direita no ombro do filho. E ele disse, esse será Benjamim para mim. Não será um filho de tristeza. Será um filho que vai me dar alegria. A mesma coisa aconteceu comigo e com você, lá na cruz. Jesus Cristo disse, não será um filho da perdição. Não será um filho que vai viver em pecado. Será um filho da destra. Um filho da alegria. Comenta aqui embaixo. Eu sou um filho que dá alegria ao Pai. Curta esse vídeo agora, se inscreva nesse canal e ative o sininho, porque assim você vai sempre ficar por dentro de cada conteúdo novo e abençoado. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Tchau, gente.